Fernando Tuma, hoje é com Thaís Reale. Acertei o nome? Acertou o nome. Pô, Thaís, obrigado por aceitar o nosso convite. Ela que foi uma das palestrantes, das painelistas do Empreender 40+. Foi um espetáculo essas gurias, né? Foi, a gente recebeu vários elogios. A gente gosta de elogiar ao vivo. É. Né? A gente gosta de elogiar pelas costas também. Também. Que bom. A gente recebeu muito elogio, né, sobre a participação de vocês, tu, a Fátima e a Clarissa, né? Eu acho que foi uma construção muito legal, né? E todo mundo que me fala sobre isso, eu digo, mas vocês perderam a melhor parte, que é os bastidores, que é o grupo. Sim. Que só eu, de homem, participei desse grupo. Né? Aquele grupo Quieto, deu o que falar, né? Quieto no meu lugar, sem me intrometer, né? Mas mas guardei lá, né? Tá lá. Tá guardado lá o grupo lá para algum momento, né? Muito. Porque tem histórias incríveis ali. Thaís, é um prazer ter aqui, tá? Te tá muito Seja feliz. bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. É um privilégio estar aqui com vocês. E vou começar pelo início. Eu queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal, então, um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu começou, como é que começa a Thaís Reale na parte profissional, porque eu acho que é muito interessante, né? E principalmente a gente fala um pouquinho sobre os cases que tu tem, né? Que são vários. E que eu já Se ela falar todos os cases, nós vamos ficar aqui, mas fala só alguns. Que eu já acompanho há algum tempo. Claro, com certeza. Bom, eu me formei em administração de empresas e trabalhei em empresas muito legais, Gerdau, RBS, Grupo Ipiranga, da qual eu sou muito grata, mas eu já ficava 1 ano e já queria novidades, né? E o meu pai, ele montou uma holding familiar, e na holding familiar ele colocou consultoria, porque ele disse assim, a Thaís um dia vai cair aqui. Uhum. E esse dia chegou não tão distante da minha formatura, né? Eu saí da URGS, fui para Gerdau, estava como trainee da Gerdau, depois trabalhei, aí logo em seguida trabalhei com a Siminetics, que foi uma empresa de consultoria em estratégia, e voltei para Porto Alegre falando, acho que o meu lugar é a minha empresa. Tu trabalhou com a Gerdau fora? Trabalhei com a Gerdau aqui em Porto Alegre, na Farrapos, ali, com toda a área de estratégia. Sim, que tu disse, daí eu voltei para Porto Alegre. Eu fui com a Siminetics, na verdade, que é uma empresa de consultoria, que a Gerdau trabalhava, acabei indo para a empresa de consultoria, e aí voltei para Porto Alegre, era São Paulo essa empresa, né? E aí eu voltei para a Reale, sendo subcontratada da RBS, fazendo vários projetos para a RBS. Que legal. Né? Então foi super legal, e daí nasceu a Reale, quando eu tinha 25 anos. Isso faz 2 anos só, então? Só 2 começou anos, né? Fazem 23 anos, né? E eu acho que tem um ponto muito legal, porque a minha família, todos sempre foram executivos de empresa. Uhum. Exceto o meu avô materno, que tinha, né, a farmácia e outras coisas mais. Mas eu era um mundo novo para mim, né? Porque eu fiz administração e a gente é educado a seguir dentro do ramo executivo, né? Uhum. E ali eu comecei a empreender e sempre fui muito criativa, montando metodologia. Logo a Cirela, que era a antiga Goldstein, caiu como cliente. E eu comecei a montar metodologia de pesquisa qualitativa para o mercado imobiliário. E comecei a ser chamada, então eu praticamente não tinha um FII mensal, mas praticamente eu tinha um FII mensal com a Goldstein. E dali eu fui levada para a Melnick, fui levada para outras empresas através. E eu fui decidindo botar mais pessoas dentro da Reale. Né, fui trazendo gente para me ajudar, porque eu comecei a me dar conta que sozinha não dava para ser uma eu presa, né? E aí, quando eu comecei a trazer jovens para dentro do meu negócio, porque era o que eu conseguia trazer, eu comecei a pensar assim, como é que eu seguro essa turma? Porque eu, né, sabia o quão difícil é segurar gente boa conosco, né? Eu mesma não parava dentro das empresas, estava sempre pipocando. E aí eu comecei a buscar empresas legais. Eu falei, eu quero empresas boas e desafios legais para entregar na mão, né? Claro que comigo junto, mas entregando autonomia para eu poder concorrer. Porque naquela época,
que a Reale abriu, nós tínhamos poucas empresas no mercado, não era assim hoje fácil tu ter o teu MEI, teu CNPJ e tudo mais, né? Naquela época era difícil. Então eu concorria em tirar pessoas de dentro de agência, de dentro de empresas muito legais, e eu precisava ter o que entregar. Sim. Então a Reale sempre nasceu assim, né, com esse olhar de buscar algo interessante para que a gente pudesse também atrair gente legal para ficar conosco dentro do nosso trabalho. A tua consultoria já era dentro da área de comunicação? Eu nasci, assim, quando a Reale nasceu, eu queria ser consultora, né? Eu trabalhei com estratégia no Grupo Gerdau, eu trabalhei com estratégia na Siminetics, eu queria fazer estratégia de empresas grandes, eu sempre fui ambiciosa, não queria empresa pequena. Mas eu tinha 25 anos, mulher, aqui no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais difícil, né? Foi aí que a pesquisa, que era uma outra experiência minha bem grande que eu tinha tido anteriormente, porque eu nem contei isso, mas eu entrei na URGS e eu já fiz parte da empresa júnior da URGS. Sim. Eu fui consultora, eu fui diretora, eu fui conselheira. Em vez de ir para o Banco do Brasil fazer o estágio, eu já fui praticamente ali empreender, né? Então eu já tinha muito isso na minha veia, né? Ih, perdi o meu fio da meada, gente. Não, a véia aqui perdeu, viu? Não é tão jovem assim. Tu tava falando o seguinte, né? Que tu já começou na empresa júnior da URGS, né? Sim. Então tu não foi pro Banco do Brasil fazer estágio e tal. Isso. Tu já tocou dali. O que me chama a atenção, Thaís, no que tu tá falando assim, é que tu sempre foi uma empreendedora, na verdade. Sempre foi. Né? Porque tu falou assim, eu tenho uma formação em administração, uma coisa de a gente é treinado para ser executivo de uma empresa e tal, mas o teu DNA, a tua ebulição interna, ela não permitiu isso, né? Totalmente. Então eu sempre falo que o empreendedor, ele tá dentro da gente, né? Às vezes falta uma oportunidade só dele vir para fora. Algumas pessoas como tu, muito cedo acontecem isso, outras nem tanto, e é sobre isso também que a gente fala no empreender, né? Às vezes alguém passa uma vida inteira dentro de uma empresa, ou um grande período dentro de uma empresa, e um dia, por uma necessidade, ou alguma coisa acontece, ela se descobre empreendedor também, não é o teu caso, mas como consultora, tu deve ter clientes que vivem essa dinâmica, né? Com certeza, com certeza. E eu acabo, assim, eu vou avançar rapidinho, assim, na história para contar, porque eu também ajudo pessoas. Então, além de ser consultora de negócios, eu também me considero uma grande aceleradora de negócios e de pessoas, porque muita gente me procura justamente pela minha trajetória, né? E por ser uma pessoa que acabo desocultando muito os grandes talentos e oportunidades, né? Então, as pessoas me procuram para fazer transição de carreira. Então, assim, eu tenho, assim, eu não comento tanto, mas eu tenho ali sempre 1, 2 pessoas, ou em transição de carreira, ou pessoas que têm os seus negócios, mas que estão evoluindo dentro do seu negócio. Ou seja, agora eu assumi a cadeira de presidente, eu também preciso olhar de uma forma diferente. Ou seja, eu já sou empreendedora, mas eu estou num outro estágio. Sim, sim. Como é que tu me ajuda a sentar nessa cadeira, né, e fazer o negócio seguir andando e eu ter mais equilíbrio de vida? Então, sim, porque é um novo ciclo na vida daquela pessoa. É isso. Ela precisa entender como é que ela se comporta agora, mudando, como tu usou a expressão cadeira. Ela muda de cadeira e aquela outra cadeira exige um outro comportamento, né? Isso. E muita gente chegando também dizendo, Thaís, eu acho que eu cheguei no meu teto na CLT e agora eu quero empreender. Tá na hora de empreender. Então eu faço esse processo de ajudá-los, né, a tirar do papel alguns sonhos e ideias que vêm às vezes mais tarde, né? Sim. Vêm às vezes mais tarde. Mas eu não parei de empreender ali eu não empreendi só ali com 25 anos, eu continuo empreendendo. Continua até hoje, né? Não adianta, né? Eu desligar esse ar aqui. Sim que... Pra gente não ter problema, passa lá pro meu sabe? Eu tô aqui num calor aqui. Não, é que quem não tá nos assistindo, a gente tá com tava 7 graus hoje de manhã ali fora. E a gente, quando chegou aqui, eu pedi pra ligar o ar, porque assim, não existe alguém mais friolento que eu. Não, eu tenho frio, assim, o dia inteiro. Intrínseco em mim, assim, né? Thaís, e como é que foi a experiência? Agora eu quero ouvir da Thaís, como é que foi a experiência do Empreender 40 Mais? Porque o painel de vocês, tu, a Clarissa e a Fátima, foi isso, para nós que estávamos assistindo, foi extraordinário. Eu quero saber para ti, como é que foi essa experiência? Foi especial, assim, eu quero também agradecer vocês, porque foi a primeira vez que eu fui convidada no palco para contar a minha trajetória. Que né? legal. Então, assim,
eu guardo no coração Empreender 40 a mais por essa oportunidade, porque muitas vezes é isso, assim, a gente tá lá guiando pessoas, guiando empresas, guiando grandes projetos que têm feito impacto muito legal, mas às vezes esquece de olhar para si, né? Isso. Então, assim, poxa, sim, eu sou uma super empreendedora, continuo empreendendo. E o Empreender 40 a mais, ele começou, como, né, o Fernando disse, justo antes dele começar, porque esse grupo que nós criamos entre nós três, né, com a presença do Fernando também, foi especial da gente se conhecer e de entender a potência de cada uma. Nós almoçamos, Que né? legal. Nós realmente nos aprofundamos, mas a Fátima não nos contou as perguntas dela antes, tá? Isso é muito legal. A Fátima no almoço largou assim muito ampassão que ela ia perguntar, tipo a gente aqui no podcast, assim, quem sabe faz ao vivo, né? E foi muito legal, foi muito especial, e principalmente também de estar naquele palco enxergando os rostos de todos aqueles que estavam nos ouvindo, né? De ver assim as pessoas interessadas, e eu tive feedback de várias pessoas na plateia dizendo as pessoas estavam ali, ó, sedentas, né, querendo aprender, querendo entender mais de vocês, porque a energia e o que vocês falaram, o conteúdo foi muito legal. Então, vocês já se conheciam? Vocês três? Você falou do grupo, né, um grupo de WhatsApp com o Fernando intrometido no meio lá, né? Mas vocês já se conheciam antes? Silencioso. Silencioso. Então, assim, a Clarissa, o ano passado, eu trabalho com a Blueville Alimentos, né, faço consultoria lá, e a Clarissa, a gente estava buscando influenciadoras para, né, ser influenciadoras da marca. E aí me veio o nome da Clarissa, eu não a conhecia, sabia que nós tínhamos pessoas em comum, e eu sugeri a Clarissa. Então ali a gente se cruzou de uma forma, né, profissional, eu indicando ela, ela acabou sendo, né, hoje ela trabalha com a Blueville e faz um trabalho espetacular com a Blueville. Mas, como eu tenho a mentoria, ela também veio me buscar nesse processo de empreender, né, e de seguir empreendendo, ela também veio me buscar para a gente olhar um pouco mais para a marca que ela tem da Mãe Moderna na Cozinha, para todas as possibilidades, porque assim, quando as pessoas chegam para mim, elas querem que eu ajude a enxergar os caminhos e fazer escolha desses caminhos de uma forma consciente, com base em quem elas são naquele momento. Sim. Porque eu acho que tem um ponto muito legal do 40 a mais, eu vou fazer esse parênteses aqui para contar ainda da Fátima e da Clarissa, que é assim, nós já temos uma bagagem, né? Nós já temos talentos muito lapidados, comprovados, né? Mas a gente muda para nós o que é sucesso, muda para nós alguns conceitos. A percepção. É isso, essa percepção. Então, é claro que é natural que o nosso negócio também vá mudando conforme quando nós temos um negócio que ele é muito a nossa essência, no caso da Clarissa é esse, no meu caso também é esse. Quando a gente muda a perspectiva, o negócio também pode mudar de perspectiva, né? Então, a Clá vem se analisando e a gente vem estudando. Agora vai ter, até vou largar um spoiler, mas vai ter um evento dela presencial em agosto. Então, ela não só no digital, mas como que ela pode estar mais presente na vida dessas mulheres, né? Que tanto admiram e tanto usam aquele conexão. Então, a Clá, a gente já vinha desde fevereiro, né? Numa super conexão e trabalhando juntas. E assim como ela também me ajuda, então a gente tem ali uma troca. A Fátima eu conhecia de nome, era alguém que eu tinha assim um interesse gigantesco em me conectar. E assim, uma potência ali, né? Sim. A gente não tem nem o que falar dela, é assim, extraordinária. E eu acho que vocês tiveram, assim, uma maestria em escolher as três. E eu me senti muito honrada, ainda brinco assim, né? Pô, a gente tá lá com a Fátima, Fala Feminina, a Clarissa brincando com a Mãe Moderna na Cozinha. E a Thaís Reale ali, né? Que se for olhar em termos digitais, eu tô começando. Não, mas eu acho que essas coisas que se completam, né? Que são bonitas, né? Até porque o teu propósito também, né, Thaís, não é tu ser uma pessoa mega seguida em redes sociais, né? Teu propósito é justamente construir pessoas que são mega seguidas em redes sociais, né? Acho que faz todo sentido. Eu queria pegar um gancho aí no parêntese que tu fez, porque tu começou a falar e eu lembrei de uma questão que a gente tentou colocar no palco esse ano e a gente não conseguiu, mas que provavelmente vamos colocar no palco na próxima edição, que é no dia 13 de... Dia 9 de junho do ano que vem, que é o seguinte: o empreender, ele é um produto construído em cima do desenvolvimento humano, né? A nossa preocupação
inicial, ou vamos dizer, o nosso ponto de partida, quando a gente fala sobre empreender, é falar sobre a visão humana, né? Como é que as pessoas podem melhorar para, a partir daí, o seu negócio melhorar. E tu começou a conversa falando, né, que tu faz consultoria para empresas e para pessoas. E aí eu lembrei de uma questão que a gente já discutiu bastante, que é o seguinte: existe uma dor no mercado que é quando é que eu abandono o que eu estou fazendo para fazer algo novo. Principalmente quando eu criei o que eu vou abandonar. Né? A gente tentou levar, posso até falar o nome sem problema nenhum, a gente tentou levar o Jeromel. Sim. Acabamos não conseguindo em função da agenda, né? Porque o jogador de futebol ele vive isso obrigatoriamente, Sim. diferente de nós, né? Diferente de ti que criou a Reale, eu criei a Quentos, o Fabinho criou a Maestro, né? Se em algum momento a gente decidir abandonar essa empresa que a gente criou, essa marca que a gente criou, é uma decisão nossa. Sim. Olhando para o mercado, né? Olhando para outras possibilidades e tal. O jogador de futebol não. O jogador de futebol obrigatoriamente chega lá nos 37, 40 anos Parou. hoje, ele tem que parar. O físico dele não permite. Então, ele tem essa obrigatoriedade de trocar. Então, é por isso que a gente queria levar um jogador de futebol para ele falar um pouco como é que é esse processo de adaptação. E eu queria ouvir um pouco de ti, porque como tu trata muito com as pessoas, que é isso, como é que tu senta comigo, vamos dizer, Fernando, seguinte, ó, tu construiu a Quentos, foi legal, faz 15 anos, 18 anos que ela está no mercado, mas agora está no novo momento, está aqui, eu estou te mostrando, tu precisa, primeiro, como é que tu consegue enxergar isso, e segundo, como é que é normalmente a reação das pessoas e o que tu acredita que a pessoa possa fazer para efetivamente conseguir passar isso, porque isso é muito difícil, né? Sim. É que o desistir, inclusive, existe um livro chamado Desistir. Eu não lembro o nome da autora, do qual estou lendo, porque eu sou um terror em nomes, tá? Mas o desistir, ele muitas vezes ele tem a conotação de que eu estou deixando para trás ou estou sendo derrotado por algo. Uhum. Mas o desistir, muitas vezes, é justamente para fazer uma nova escolha. Uhum. Né? Uma escolha mais consciente dentro daquele teu momento, que nem eu comentei. Às vezes mudam os nossos valores e conceitos. Uhum. Não digo valores, mas eu digo a percepção que a gente tem sobre esses valores. Né? Ela traz no livro, inclusive, que eu acho uma passagem muito legal, que é na subida, né, do Monte Everest. Desistir significa muitas vezes tu manter a tua vida, tu te manter vivo. Isso. Né? Então, assim, só que aí a gente não ouve falar dos que desistiram. A gente só ouve falar dos que morreram tentando chegar no cume. Né? Então, assim, o desistir, existe uma aura importante. Mas as pessoas muitas vezes vêm para mim querendo desistir, mas a gente coloca na mesa para analisar cada um dos caminhos, tá? E por que eu trago isso? Porque eu tentei desistir da Reale. Eu nunca contei, é a primeira vez que eu tô contando, tá? Eu nunca contei isso. Quando os meninos nasceram, eu sou mãe de gêmeos, tá? Do Nicolas e do Thomas, hoje eles têm quase 12 anos. Mas quando eles nasceram, eu fiquei com a sensação de que eu não ia conseguir dar conta mais da vida. E eu tinha 8 pessoas comigo. Mas chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais. Deixa eu passar a empresa adiante, ver se alguém leva a empresa, porque eu acho que eu não consigo mais dar conta de tudo isso, né? Inclusive é natural isso. É natural. E na verdade, naquele momento, logo em seguida, eu fui diagnosticada com uma depressão que não foi pós-parto, mas é um humor depressivo, né? Que é muito, assim, a característica, porque eu sou uma pessoa muito alegre, é muito difícil vocês me verem, assim, né, sem energia, triste, etc. E depois eu entendi que não era isso, era que eu precisava trabalhar, olhar para dentro de mim e buscar essas forças para seguir de um jeito diferente. Então, o que eu fiz foi, eu acabei desfazendo a minha sociedade naquela época. Naturalmente, existia um ciclo de pessoas dentro da Reale, né? E acabou que terminou alguns ciclos ali junto, e eu decidi seguir com um número de pessoas menor e um olhar mais da Thaís como a protagonista da Reale, que é o que eu venho trabalhando bastante hoje, talvez hoje num novo movimento de botar pessoas para dentro de novo. Então, como eu tive essa vivência, eu também, quando alguém chega querendo desistir,
eu sempre trago um olhar para a gente realmente enxergar as opções que existem, porque às vezes não é desistir, às vezes eu vou vender o meu negócio, Sim. às vezes eu preciso fechar o meu negócio, né? Reposicionar. Ou reposicionar o meu negócio, né? Para que eu não perca. Porque tem gente, às vezes, que chega e diz assim, tá, vou largar tudo. Aí larga tudo e aí fica sem remuneração e aí fica patinando até conseguir. Sim. O que muitas vezes a gente constrói é uma fase temporária entre aonde ela está hoje e aquilo que realmente vai fazer sentido para ela, tá? E quando eu falo tudo isso, talvez possa parecer, pô, a Thaís fez a administração de empresas, né? Eu fiz a administração de empresas com a dúvida se eu ia para psicologia ou se eu ia para propaganda. Então, vocês conseguem entender um pouco por que por que três que eu tô caminhos aqui. muito... Tem o caminho. Inclusive, eu acabei de me formar esse final de semana, fui a Belo Horizonte num curso de neurociência e comportamento humano. Que legal. Né? E venho estudando, eu também me formei em professora de Kundalini Yoga, para mim, não para nada, mas lá veio muita teoria interessantíssima sobre vida, sobre desenvolvimento, aprendi sobre ciclos e estilos de vida, uma série de coisas que, inclusive, eu trouxe lá na nossa fala no painel, porque eu entendo que eu preciso desse repertório de comportamento humano, porque quando chega algo que tem a ver com negócio, tudo que chega para mim, num geral, tem a ver com o negócio. Sim, e no final tudo é pessoas. Seja empreender e tudo são pessoas. Eu tenho uma vida na minha mão, que eu tenho que ajudá-la a guiá-la, na verdade. Sim, não né? pode então ser eu não só posso números, ser né, irresponsável. Então eu tenho esse olhar que me ajuda e cada vez mais eu venho buscando para conseguir construir o que é melhor para aquela pessoa naquele momento. E também tem um inverso disso também, né? Tu falou da pessoa às vezes querer desistir e senta contigo e tu diz, olha, o caminho não é desistir agora, é reposicionar isso. Mas tem também o inverso, que é assim, ó, eu não quero desistir. Isso. E tu tá olhando e tá vendo, olha, não, acabou. Eu acho que esse é o mais doloroso. Esse é o mais doloroso. Eu uso uma frase, né? Tu falou do livro, eu uso uma frase assim, que o mundo é dos corajosos, não é dos valentes. Sim. É dos corajosos. E desistir, muitas vezes, é um ato de coragem. Com certeza. Né? Porque eu noto que algumas pessoas, no momento assim, de transição, elas não querem perder o que viu. Elas sentem que se elas desistirem, elas estão perdendo todo aquele passado. E não, aquilo fez parte de um ciclo, fez parte de um momento da tua vida, que foi importante. Vai te estruturar para os desafios futuros, né? Exatamente. Mas que desistir é um ato de coragem. É um ato de coragem. É dizer assim, ó, olha só, eu preciso parar. Esse ciclo se encerrou. E um dia eu escutei uma pessoa usar uma frase assim, muito interessante, né? Que o mundo é feito de ciclos. E a gente precisa entender quando o ciclo se encerrou. O que não é fácil, né? Não, é muito É um luto, difícil. né? É um luto. Existe um luto. E eu acho que olhar e entender o luto, eu aprendi um pouco sobre luto em uma estrutura libertadora, que é o nome de uma série de dinâmicas de grupo, que eu aplico muito no meu trabalho, mas que é uma dinâmica que tem um olhar mais colaborativo, enfim, tem uma outra pegada. E a gente aprendeu muito sobre o luto, porque a gente precisa deixar ir, né? E eu vejo assim, existe um ponto muito legal de falar, que são os 3 R's, né? Que a gente precisa entender. É o retorno, o risco e o resultado. É mais ou menos essa equação que a gente precisa entender. E quando a gente está frente a um momento como esse, a gente precisa provar, no caso contrário, né? Onde a pessoa não enxerga que terminou, mas terminou. Ela precisa entender quais são as perdas e riscos que ela tem ali, né, em manter aquela decisão de seguir, quais são os resultados se ela avançar e qual é o final dessa equação, né, o que vai ajudar ela, né, que retorno que ela, aliás, desculpa, o R de retorno, de risco e de resultado, né, então que retorno ela tem, porque muitas vezes, num geral, a gente tem mais medo de perder do que de ganhar. Mas com certeza. E isso faz parte, inclusive, do funcionamento do nosso cérebro, né? Que ele nos faz manter sempre no mesmo caminho, porque é o conhecido, é onde ele já sabe tem. Então, toda vez que eu preciso fazer uma mudança, eu preciso trazer um momento de consciência e que nem sempre, aquele momento, a pessoa está preparada. Então, até lá no Empreender 40+, eu trouxe... porque eu recebo tanto empresas quanto pessoas que passam por 5 ciclos diferentes, assim, né, de transformação. O primeiro deles são pessoas que chegam dizendo assim, eu tenho algo no meu coração
mas eu não sei muito o que eu faço com isso. Ou eu tenho uma pedra no sapato, mas eu também não sei como é que eu tiro essa pedra. Então, ali, se a pessoa chega para mim nesse momento, a mentoria que eu faço é muito mais ela é muito mais... É muito mais intangível e comportamental para a gente conseguir trazer a clareza para ela. É quase uma terapia. É quase uma terapia. Por isso que eu estou buscando todas as formações possíveis, porque eu preciso organizar ou preciso indicá-la. Você entender a pessoa primeiro, para depois poder entender um negócio. Eu preciso entender. Por isso que eu digo que eu desoculto, eu vou desocultando potenciais e às vezes a gente só ressignifica. Muitas vezes chegam pessoas que elas já sabem o que elas querem, mas elas não têm a coragem. Isso. Ou seja, elas querem, mas elas não decidiram de verdade fazer a mudança. Né? Talvez até decidiram internamente, mas não tem coragem de colocar isso para fora, né? Isso. Então, o que eu tenho ali, a gente vai olhar os 3 R's, né? Então, a gente fica ali olhando, além de milhões de outras coisas que tem no método. Mas eu também faço a pessoa ir prototipando. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu tenho uma mentorada que ela me disse, Thaís, eu vou sair da empresa que eu estou em algum momento. Eu já decidi. Eu quero abrir um negócio. Mas eu sinto que eu ainda tenho um tempo nessa empresa de aprendizado. Então, tu constrói esse negócio comigo. Essa aí, na verdade, ela tá já na 30ª etapa, que ela já sabe o que ela quer e ela já decidiu. Né? E a gente construiu um negócio. O que aconteceu? Ela foi demitida dia 30, isso a gente terminou o processo em janeiro. Dia 30 de abril ela foi demitida, dia 2, né? Dia 1º era feriado, dia 2 de maio ela já tinha proposta, ela tinha marca, ela já tinha apresentação, e ela já tinha validado o negócio dela com pessoas, com clientes potenciais, e ela tá a 1000 voando. Eu falei, daqui a pouco tu tá passando de mim aqui. Então, né? Então, assim, esse é o 3º estágio. Eu acabei fazendo parênteses, mas é o 3º estágio, que é a pessoa que já sabe o que quer e quer desenhar, me ajuda a desenhar, né? E depois nós temos as pessoas que já estão na ação. E aí, na ação, eu preciso mantê-las na ação, analisando as ações, analisando se a gente está conseguindo chegar lá ou não. E o último passo, que ele está em quase todos, para mim, que é a disciplina. Ele quase nem deveria ser um 5º, acho que ele deveria ser transversal, que é uma disciplina, porque a gente só tem sucesso quando a gente tem consistência naquilo que nós fazemos. Então, às vezes, as pessoas estão ali pedindo ajuda para manter a consistência, para manter o resultado. Né? Então, vem esse processo inteiro, e aí cada um que chega, eu preciso entender que momento que tá para conseguir guiar da melhor forma possível e trazer as melhores ferramentas. Eu queria voltar um pouquinho ali, porque tu falou da questão da depressão, né, que tu teve, que não foi uma depressão pós-parto, mas foi tu usou a expressão? Humor depressivo. Humor depressivo, né? Eu tive um quadro de síndrome do pânico, lá em 2004 a 2005 e tal. Né, que chegou no seu ápice, assim, em 2007, 2008, ali foi o ápice do meu pânico. E eu tomei a decisão, e aí é ali que eu comecei a entender essa questão do desistir, né? Eu tomei a decisão em 2009 em enxugar. Tipo assim, derruba... Enxuga e ficar pequenininho. Eu usava a expressão ficar invisível, né? Porque tinha a ver com pânico, com medo da morte, uma série de coisas e tal. E numa época que não se falava em síndrome do pânico, como se fala hoje. Né? Então eu lembro que assim, a primeira vez que eu me deparei assim, com algo que me fez sentido, uma amiga minha me deu uma revista com uma matéria e o título da matéria era Síndrome do Pânico, terrível para quem sente, inacreditável para quem vê. E ali eu entendi que as pessoas no entorno não viam. Né? Elas não conseguiam enxergar aquilo, então elas não compreendiam o que eu estava sentindo. Eu falei, Até porque o gatilho é muito particular, né? É muito particular. É muito particular. Né? Então as pessoas acabam dizendo assim, mas tu não te ajuda, tu precisa te ajudar. Não tem como se ajudar numa situação dessa. Então eu entendi naquele momento que o que eu precisava, já que as pessoas no entorno tinham essa dificuldade de entender, que eu precisava enxugar, não criar problema para mim, e recomeçar. E aí, o que o Fernando falou, a gente precisa ter a coragem do desapego, né, Fernando? Porque tu tinha 30 funcionários, uma série de coisas, quer dizer, como é que eu vou parar? Não, então tu começa a desligar as coisas devagarinho. Quando eu vi, eu estava sozinho dentro de uma sala. Eu falei, então agora, tô do jeito que eu quero. Agora eu vou... Recomeçar. Tá mais leve. Porque daí
o meu corpo, tem uma palavra para isso, chama somatização, né? O meu corpo somatizado de uma forma que ele não conseguia mais aguentar. Então, hoje em dia, e eu gosto de falar sobre esse assunto, e esse nosso papo nos proporciona isso, porque tem muita gente, talvez algumas nos assistindo agora, que estão passando por processo de depressão, de síndrome do pânico, né, de uma série de questões envolvendo, né, o psicológico, a ansiedade tudo, e tal. Burnout. Burnout. São tantos. E nesse momento, e a gente sabe que a gente já viveu isso, essas pessoas elas ficam com vergonha. Eu acho que essa é a pior parte, né? Acho que essa é a pior parte, porque no momento que tu tem vergonha do que tu tá passando, Isso. tu não consegue externar, e quando tu não consegue externar, tu consegue te curar, né? Exatamente. Tu não consegue nem procurar ajuda. Não, porque eu acho que isso tem medo, cara. eu acho que isso que tu falou é fundamental, né, Fabinho? Até hoje eu acho que vai ser um programa um pouco diferente do que normalmente a gente fala, mas eu acho que é bem importante, tá? Essa construção, assim. A gente tem... tu não consegue curar uma síndrome do pânico, uma depressão, né, ou uma crise, quadro de ansiedade. Um quadro de ansiedade, se tu não buscar ajuda. Tu precisa buscar ajuda, né? Aí não vou eu aqui dizer qual é a ajuda que tu tem que buscar, até porque eu não sou especialista nisso, mas tu tem que buscar ajuda, né? Existem profissionais para isso. E aí, pegando o gancho do que tu falou e voltando um pouquinho na questão do que tu falou sobre o livro Desistir, é uma impressão totalmente empírica minha, pelo que eu estudo sobre masculinidade tóxica, tá? Que é o seguinte, a impressão que eu tenho é que para o homem é muito mais difícil ainda desistir. Né? A gente entende o desistir como um fracasso. Como parar. Não, como um fracasso. É um fracasso não dei conta, né? Não consegui. Isso, é aquele troço seguinte, se eu desistir agora, eu sou um fracassado. Eu não consigo enxergar o desistir como um recomeçar. Isso. É muito difícil, né? E eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, Thaís, e principalmente com uma pessoa como tu, que é uma especialista nessa área, porque eu tenho certeza absoluta que a gente tem muitas pessoas da nossa audiência, tanto mulheres quanto homens, nesse processo hoje. Sim. Né? Já bateram no teto, já sabem que não está mais dando retorno o negócio deles, né? Ou que estão fazendo um esforço sobre-humano para conseguir empatar para conseguir sobreviver, né? E ao mesmo tempo elas pensam, tá, mas agora eu já fiz 20 anos, já tenho essa empresa, já tem 20 anos, agora eu vou largar tudo que eu fiz. Sim. Quando na verdade não é isso, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E às vezes também o negócio não tá mais rolando, e o problema não é do negócio. O problema é ela, né? Isso. Porque ela tá doente, porque, né? Então... Eu acho assim, sempre, acho que tem dois, vamos olhar pelo lado da empresa e lado da pessoa, né? Então, assim, a pessoa, sempre que pelo menos chega pra mim alguém que eu percebo, às vezes eu digo, nem tem como a gente fazer um processo de mentoria, tu precisa de um auxílio, né, de psicóloga ou de psiquiatra, enfim, é um outro caminho, né? Mas quando a gente tá olhando isso que tu trouxeste, Fernando, né, eu acho também que o homem, ele tem mais dificuldade de assumir para si mesmo. A mulher, ela se analisa muito. Isso. A mulher, ela tem isso diariamente dentro dela, essas análises, enfim, né? A gente tá sempre se questionando, faz muito parte do nosso, enfim, né, da conjuntura feminina. E a gente é criado para suportar forte, tudo. né? Para suportar tudo. Na verdade, o que desde pequeno, desde que tu tem 2, 3, 4 anos, toda vez que alguma coisa dá errado na tua vida, tu ouve aquele negócio, tipo, não, mas tu aguenta. Sim. Não, mas o homem não desiste, o homem não chora, o homem não dá para trás, vai lá e faz de novo, né? E isso acaba criando no teu psique aquele negócio, tipo, nunca eu posso dizer que eu não vou conseguir fazer outra coisa. Sim. Mas assim, para qualquer movimento de transformação, nós precisamos que pelo menos a pessoa queira fazer. Né? Então, assim, sem um querer de um lado, sem a pessoa se tornar um pouco consciente sobre a necessidade que ela tem de levantar a bandeira ou alguém à volta dela levantar essa bandeira, é muito difícil porque a pessoa não vai dar brecha para tu fazer a movimentação. Quando eu tô dentro de empresas, o que eu gosto muito de fazer é promover conversas. E eu tenho levantado muito essa bandeira, porque as pessoas hoje não estão conversando. Isso.
né? Então, eu tenho clientes que o cliente vem e me fala uma coisa, aí a outra diretora vem e me fala outra coisa, mas, gente, é só vocês sentarem e conversarem. Mas o que eu faço muitas vezes é abrir conversas, e conversas muito honestas, né, de coisas que a gente está percebendo. Então, assim, uma conversa bem conduzida, né, ajuda a pessoa a enxergar. Então, vezes eu faço esse processo naqueles clientes que eu estou, né, seja como mentoria, seja como consultoria, né. A gente tem muito empresa de familiar, então nós temos muito também essa questão geracional. Então, além só de talvez estar com um negócio ruindo, às vezes tu tem um negócio que não está indo bem e tu ainda tem várias pessoas da família junto, tu ainda tem todo esse processo que tu tem. Às vezes a primeira geração não quer sair, a segunda geração já está louca para ir embora, porque não abriu espaço para ela, né? Então, assim, eu acredito que... Tu tem uma geração e tu tem alguns membros que de vez em quando estão lá obrigados por uma tradição familiar para fazer um negócio que eles não querem, né? Que eles não querem fazer. Então, assim, eu promovo muitas conversas, né? Conversas, e às vezes é plantar uma sementinha. Opa, bati aqui no microfone. Às vezes é plantar uma semente. Então, quando eu tenho a possibilidade de estar nessa empresa ou junto com essa pessoa mais vezes, eu avanço um pouquinho. Uhum. Aí deixa assentar, porque o desconforto vai fazer parte do processo. Sim. Então, se alguém veio, até deixar um recado, se alguém veio te trazer alguma sugestão e isso doeu em ti, é a hora de parar e fazer inclusive o chá com desconforto, ou o café com desconforto, ou a água com desconforto. Fica um pouco com esse desconforto, porque é do desconforto que as possibilidades nascem. Perfeito. Sim, tu avança também, né? É aonde eu avanço. Então, assim, essa parte das conversas é muito o que eu tenho feito de senta, conversa com um, depois senta, conversa com o outro, depois vem, coloca os dois juntos. Tem uma empresa que eu acabei terminando o contrato e eu deixei de presente 2 cartões, um vermelho e um amarelo. Sim. E eu deixei assim, eu vou deixar nessa mesa aqui, porque eu quero que vocês levantem, assim, quando vocês sentirem que de alguma forma estão sendo agredidos na fala, ou que tem alguma coisa que não tá legal, levanta o amarelo, já mostra que não tá legal, né? Para não precisar levantar o vermelho. E algumas pessoas vieram me contar que esses cartões estão sendo usados. Que legal. Ah, que Então, legal. assim, isso faz uma diferença, porque a gente só resolve problemas quando a gente abre conversas. E tem que estar preparada para um desconforto. Talvez eu não vou concordar, mas ok. Agora, se aos poucos a gente vai evoluindo, a gente consegue enxergar, né? Então, é um pouco esse processo. E tudo isso veio para minha vida porque eu me dei conta, assim, eu chegava lá, então eu comecei lá com pesquisa, que era mais fácil entrar nos clientes, né? Mas eu via que as pesquisas eram engavetadas, aí eu ficava assim, poxa, como é que eu vou fazer a pesquisa entrar? Aí eu pensei em relatórios diferentes, né? Porque eu queria ver o resultado da pesquisa na prática, eu queria ver um produto Sim. novo, eu queria ver um Sim. serviço novo, eu queria ver um produto imobiliário novo, eu não queria ver uma pesquisa bonita ganhar o dinheiro e ir embora, né? E aí eu fui buscando e fui entendendo que, além de método e ferramenta, se eu não trabalhar as pessoas que estão comigo, se eu não trouxer as pessoas comigo, nada vai sair. Perfeito. Porque eu sou um ente externo. Esses dias eu fiz uma postagem até, e que é o que eu acredito. Tá? Eu não quero ser consultor da tua empresa a vida inteira. Eu não quero. Não é o meu objetivo. Eu vi o teu curso. Eu quero que tu seja autônomo e que tu me chame para um próximo desafio. Sim. Eu não quero ficar ali tendo que Tu não ser... quer ser bengala. Eu não quero ser a babá que tem que Sim. ficar fazendo as conversas. Eu quero deixar o cartão amarelo, o cartão vermelho na mesa Vou para embora que e vocês volto aprendam. depois. E aí vocês, quando tiverem um novo desafio, legal, aí vocês me chamem, né? Então, o que eu vi nessa história toda é que os grandes projetos, como o Grendene, que a gente lançou chinelo, que foi assim... uma venda maravilhosa que chegou a bater a Ipanema. A Ipanema começou a mudar os arquétipos de chinelo muito depois da gente começar a fazer projetos muito legais de Ipanema. Fruc, que a gente fez todo o lançamento aí de marcas muito legais, né? Eu entendi que eu precisava fazer com que as pessoas se sentissem parte, que as pessoas fizessem parte. E a conversa, né, a co-construção, que é uma outra ferramenta que eu uso, né? Então eu sempre digo, eu não vou construir sozinha, tu não vai chegar aqui, tu vai receber o material pronto semana que vem ou daqui 1 mês, 2 meses. Se tu não fizer isso comigo, eu não vou fazer. Sim. Eu não vou fazer um planejamento estratégico que eu chego, pego algumas informações e volto com ele pronto. Eu vou construir com vocês. É mais difícil? É mais difícil. Mas quando eu for embora, ele vai ficar. Ele não vai, né, deixar de ficar. Isso é fundamental. Tu sabe que tu estava falando, eu estava lembrando o seguinte. O cliente mais antigo que nós temos lá na Quentus é a Sanremo.
tá? A Sanremo Sim. está conosco desde 2015, vai fazer 11 anos, tá? E várias vezes, ou em reuniões com outros clientes, ou em palestras, né, ou em sala de aula, quando a gente estava dando, as pessoas perguntam, tá, mas por que tu acha que a Sanremo deu tão certo? E eu acho que é um consenso nosso que a Sanremo ela deu certo, porque a Sanremo ela efetivamente executa o que a gente cria junto, Que bonito isso. né? Mas só que não é uma construção fácil, né? Tipo, lá no segundo ano, quando trocou, porque hoje a gente é mais antigo dentro da Sanremo do que os funcionários do departamento de marketing da Sim. Sanremo, né? Só a Liana, Sim. que é a gerente de marketing, é mais antiga que a gente, mesmo assim a Liana já saiu e voltou 2 vezes. Eu sei, né? conheço a Liana. Todos os outros funcionários, eles são mais novos que a gente lá dentro. E aí, numa troca lá no segundo ano, a gente vinha dentro de um projeto e eles começaram a mudar. A gente propunha uma coisa e eles faziam diferente. Daí, a terceira vez, a gente ligou para eles, propôs uma reunião, eles não podiam fazer a reunião presencial, e a gente, então vamos fazer por telefone. Na época nem se falava sobre vídeo, né? Aí fizemos por telefone e eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Porque assim, vocês, se é simplesmente para vocês produzirem da forma que vocês acham que está certo, então contratem uma produtora de vídeo que é mais barato do que vocês ficarem pagando a nossa estratégia, o nosso penso. Claro. Não faz sentido. Aí ela falou, não, então tá, tudo bem. Então nós vamos manter como vocês estão pedindo e daqui a 90 dias a gente avalia. E aí eles mantiveram e realmente funcionou a forma que a gente já tinha feito, até porque a gente já tinha 1 ano e pouco de experiência com a marca, a gente já estudava a marca, a gente estudava o consumidor da marca e tal. A coisa funcionou e desde lá a gente continua aplicando. Uma conversa, né, Fernando? Tu fez uma conversa. isso. Fundamental. Mas isso é fundamental, assim, quando tu e o teu cliente, vocês conseguem entender como a marca dele funciona e vocês criam junto, não existe mágica, né? Não pode ser eu do externo querer determinar como é que vai funcionar sem respeitar a tua construção com o teu cliente, e não adianta nada tu me chamar lá para eu fazer uma consultoria para ti ou criar um planejamento estratégico, né? Se tu não está disposta a ouvir o que eu tenho para te trazer, É isso. né? Precisa ter a conversa é fundamental, né? Então tu estava falando e eu estava pensando justamente isso, tipo, se a Grendene te leva lá e tu chega e faz um estudo e apresenta e chama eles para construir e eles não executam o que tu faz, e aí entra na questão das pesquisas, né, que tu fazia as pesquisas, tu não vê a execução, o resultado não seria o mesmo. Tanto que a gente levou os designers pro campo da pesquisa. Sim. E aí as coisas começaram a mudar. Porque o designer enxergava uma coisa e o meu pesquisador enxergava outra. E a gente somava depois quando voltava. Perfeito. E aí dava certo. Então, Perfeito. assim, é a conversa. É não a adianta. conversa. O diálogo é fundamental. E já que a gente está falando em pesquisa, está falando em planejamento estratégico, precisa falar em PUC. Sim. O gancho foi bom, né? Muito. Muito Eu bom. estava aqui tentando, entendeu? Muito. E eu pesquisa aí, e, né, tu tá nos vendo aí, quer fazer uma pós-graduação, um curso de extensão, um mestrado, seja como eu, seja um PUCer. Então, nosso parceiro PUC, né, que foi nosso parceiro no Empreender 40+, no Summit, é nosso parceiro aqui no nosso canal, no podcast, e também parceiro em um novo projeto que a gente não vai contar ainda. Vem novidade. Vem novidade. E a PUC está com a gente. O interior do estado que nos aguarda. O interior que nos aguarde. É o que a gente pode dizer até o momento. É o que a gente pode dizer nesse momento. Mas a PUC também é nosso parceiro nesse novo. Inclusive, eu vou sair daqui e vou para a PUC. Porque tem que apresentar trabalho hoje. Tá. Aqui é trabalho, como dizia o Maurício Ramalho. Aqui é trabalho, entendeu? Tem que estar sempre estudando. Tem que estar sempre estudando. E o quanto, é sobre isso. E o quanto é importante, né? Não só o conhecimento, né, do banco escolar, como a gente fala, mas essa troca, né? Fantástico. Essa troca, quanta coisa hoje eu aplico no meu dia a dia e que não são necessariamente coisas da cadeira, mas coisas que eu troco com os colegas, no café, no bate-papo, né? Um software novo que alguém tá utilizando. Cara, não tinha visto isso ainda e tal. Semana eu fui almoçar com meu amigo Saraiva,
Já Sim. teve com a gente sentado Cara, aqui. o vídeo do Saraiva tá batendo 20 mil. Olha, O Saraiva é craque. visualizações. Saraiva. Cracaço. E o Saraiva é um cara, pô, com uma bagagem gigante. Eu fui almoçar com ele essa semana e trocamos uma ideia. Pá, Saraiva, eu tô pensando em fazer isso e tal. Não, cara, eu vou chamar uma pessoa, vou botar em contato contigo. Cara, já botou uma pessoa em contato comigo pra gente desenvolver um outro trabalho. E isso, a gente tá, eu lá dentro da PUC, tenho tido essa possibilidade. Então, você aí que tá pensando, ou que nem tá pensando em voltar a estudar, uma dica nossa aqui, né? Sim. Volte e volte lá na PUC. Esse episódio aqui, ele vai ir no ar início de julho, né? E logo que a gente estiver lançando esse episódio, muito, muito próximo desse episódio aqui, a PUC também tem novidade, né? A gente teve essa semana na PUC, eles vão lançar, entram uma nova campanha da PUC aí, focada justamente no nosso público, né? E era isso que a gente estava discutindo lá, porque uma das coisas, Thaís, que a gente vem discutindo com a PUC já, a nossa relação com a PUC, ela começou bem antes do Summit, a gente já vem trocando com eles muita coisa, e uma das questões que a gente levantou e que eles concordam, e a gente vem, é que a nossa geração, eu e o Fabinho somos um pouco mais velhos que tu, mas a geração é mais ou menos a mesma, a gente aprendeu que universidade é uma fase da vida. Tipo, eu vou passar pela universidade, depois vou tocar a minha vida e eu não vou mais olhar para a universidade. Né? E depois, com o passar do tempo, agora tu começa a dar conta que não, né? A universidade, ela tá lá, o curso de pós-graduação, as MBAs, né, os doutorados. Um espaço físico. Eu tenho 2 clientes, um já tá lá, que é a Blueville, e o próximo é Guimarães Alimentos. Se der tudo certo, eu acho que também vai pra lá também. Também vai pra lá. É isso, tá perto da universidade. A gente precisa se acostumar a entender que a universidade, ela não é só para te graduar, né? Ela também é para te graduar. Ela é para te ajudar a construir uma sociedade melhor, né? Sim. Eu dei uma aula na PUC, era uma aula de uma pós-graduação que falava justamente de cocriação, de design estratégico e tudo mais. E eu lembro que a prototipagem que nós fizemos, falei, gente, a gente pode pegar a PUC é uma cidade. Sim, né? sim. Então, assim, os alunos desenharam até um hotel lá dentro, foi super legal, era um hotel que tu alugava por hora, o quarto alugava por turno, alugava por dia, enfim, foi super legal, depois a gente até encaminhou para eles a sugestão, mas assim, tem gente que não conhece ainda tudo que a PUC tem, né? Enfim. É incrível. Tô eu aqui falando porque eu também sou uma entusiasta eu mesmo, a minha primeira graduação eu terminei com 40 anos, né? Daí depois fui fazer pós-graduação em outras áreas e tal, mas eu comecei um mestrado na PUC aos 54. É isso aí. E eu, inclusive, a minha pesquisa de mestrado é empreendedorismo 40+, oportunidades e gargalos, né? Legal. E eu queria já engatar sobre isso, né? Sobre essa importância, e aqui eu acho que a gente é suspeito em falar, mas a importância desse movimento que a gente junto está criando, né? Eu, o Fernando e o Fábio estamos à frente desse movimento, mas a gente costuma dizer que ele não é nosso, né? Sim. E nós estamos liderando esse movimento é de um coletivo, de muitas pessoas que também tinham essa ideia, de que tinham essa ideia de que esse sentimento e que encontraram nesse barco um lugar para remar junto, né? E eu queria que tu falasse também um pouquinho, tu viveu o Summit lá, tu né, foi painelista, mas não só isso, viveu o dia todo lá conversando. Qual foi o teu sentimento e o quanto tu acha importante esse movimento? Olha, eu já desde a primeira e da outra edição eu já tinha ficado assim, poxa, eu queria ter participado e eu vi depois, tá? E ter vivido esse dia inteiro foi espetacular, o que eu fiz de contatos com pessoas, né? E contatos, eu acho que assim, existem eventos e eventos, né? Ali os contatos que eu fiz eu pude aprofundar. Sim. Né? Então nos horários ali, nos intervalos, no almoço, a gente conseguiu conversar de uma forma profunda e seguimos conversando, inclusive. Então eu acho que isso é algo que faz muito sentido, além de poder escutar, né? Então, assim, eu acho que tem dois olhares, né? Eu tive bastante contato, fiquei um pouquinho no bastidor, perdi algumas palestras que eu queria, né? Painéis que eu queria ter participado, que eu queria ter assistido. Mas quando eu sentei para assistir, eu também levei bastante coisa, né? Porque vocês conseguiram trazer
o que eu acho muito legal, diferentes ângulos, né? Diferentes experiências para dentro do evento. E nós não somos, né? Somos pessoas que precisamos enxergar. Tem uma mestre que fala, nós não somos pizza, né? Nós somos um ser integrado. Então, quando a gente recebe de vários lugares, a gente começa a dizer, pô, isso aqui me serve. Isso aqui, né? Então, assim, daqui a pouco tu tem uma dica muito legal de negócio, assim como tu tem uma dica muito legal para tu entender o que tá passando aqui dentro contigo, né? E por que tu tá te sentindo assim dentro do teu negócio? Ou por que tu tá te questionando sobre isso, né? E tu também poder ver exemplos de pessoas que já estão lá na frente, né? Ou pessoas que levam outras pessoas. Então, assim, fantástico. Sou uma super entusiasta e valeu muito a pena esse meu dia. E as pessoas que foram também me falaram muito bem, também adoraram. Nessa semana saiu um episódio nosso com o Gustavo Iglesias, né? E o Gustavo, ele gravou, acho que uns 2 ou 3 dias depois, né, do evento acontecer. E aí ele falou um negócio, e agora estava revendo o episódio ontem, e que me marcou bastante, que ele disse que convidou a companheira dele para estar junto, para ir assistir, passar o dia com ele lá, e que teve vários momentos que ele falou para ela, tu viu que não é só a gente que erra? Tu viu que não é só a gente que Achei faz, sensacional. né? Porque, vulnerabilidade. E para nós isso dentro do empreender é fundamental, né? Porque eu acho que todos nós passamos por momentos de dúvida, né? Todos nós, não existe sucesso sem fracasso, né? Não existe. É que as pessoas às vezes acham que porque tu é o dono do negócio, tu tem Isso. todas as respostas, tu sabe tu todos os caminhos e tu não vem. Eu sempre disse assim, para quem trabalhava comigo e para quem trabalha com os meus clientes, eu sempre digo, quando tu chegar com um problema, chega com um caminho de solução junto. Porque nem sempre o teu líder, talvez ele não executa, porque ele também não sabe, né? Então, assim, nós não somos os donos da verdade. E às vezes é só uma semente, uma ideia, olha... É só um leve caminho, assim, ou por onde seguir, porque é isso, né? Não, e o que eu acho mais importante, assim, é que as pessoas tenham essa percepção, principalmente o nosso público com mais de 40 anos, que está pensando em mudar, né, a sua vida e tal, é entender que errar faz parte do processo. Isso. O problema é quando tu desiste porque tu errou. Na verdade, tu precisa pegar aquele erro e reconstruir, né? Achar novas vertentes, novos caminhos, novas estradas, porque não existe o cara que não errou. Né? O cara que não errou, olha... o cara que não é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele é um não mentiroso. contou alguma parte da história, porque não tem. E é por isso que eu falo muito de prototipar. Né? Porque a gente vai testando, vai fazendo pequenos testes, deu certo, não deu certo. Nos Estados Unidos tem uma feira para ti que tem medo de falhar ou acha que falhar é errado e que tem que mudar o caminho de cara quando falhar. Existe uma feira nos Estados Unidos chamada FailCon, que é uma feira que só se fala das falhas. Sim. Porque a vida é essa. Agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem um pouco mais essa coisa da vergonha, né? Ai, caiu, ai que vergonha. E o mundo também das redes sociais, que é o mundo perfeito, né? É o mundo perfeito. Então, quer dizer, todo mundo... tu sabe que tu falou, tu teve uma frase anterior que tu disse assim, Thaís, tu falou, existem, né, diferentes tipos de eventos e tal, e realmente existem, né, diferentes, e todos têm um sentido, um porquê, querem abordar um determinado público e tal. E uma das coisas que a gente já conversou muito sobre isso entre os sócios e tal, do Summit, é que algumas coisas, elas aconteceram de forma natural, claro, por um direcionamento que a gente acabou dando e tal, mas que não era algo que a gente tinha pensado sobre aquilo, né? E uma das principais é essa relação entre as pessoas, né? Então, por exemplo, tu era uma painelista, né? Na maioria dos eventos, as pessoas fazem o seu painel, dão sua palestra e vão embora. Vão seguir a sua vida. E no empreender, não, né? No empreender, as pessoas estão ali querendo ouvir outras, conversar, discutir, porque não é um evento de regras. Não é um lugar que a gente faz para a Thaís ir lá e dizer, olha, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. E eu não é nenhuma crítica a eventos que são técnicos e falam dessa forma. O empreender, o que a gente sempre no nosso coração estava assim, é de que a nossa geração quer conversar. É isso. Ela quer conversar e no meio da conversa ela entender. Então, muitas coisas a gente ouviu no palco, mas muitas coisas a gente ouviu no bate-papo.
É isso aí. Não, muito bom. Né? Meus Isso. pais foram também, eu convidei Ai, meus que pais, minha legal! madrinha, Isso é muito legal. né? E eles ficaram também até o final, foi ótimo, eles adoraram. E depois eles queriam conversar comigo. Tu viu aquilo? Tu viu aquele Aham. outro? Porque no fim eu fiquei um pouco com eles, mas eles, né? A gente Sim. teve um Sim. momento junto e bastante momentos separados, né? E eu achei aquilo fantástico. E sabe que eu tenho uma ideia pra vocês. Eu não vou contar no ar, eu vou contar Ó. Tá, depois nos opa. bastidores. A gente, De um evento que eu já fiz pra mim, porque eu também tenho um outro negócio que eu fiz de mães de gêmeos. Hoje a Aham. gente tem 50 mil famílias de gêmeos conosco. É verdade. E a gente fez um evento pra gêmeos Uhum. junto com a Nestlé. A minha mulher é gêmea, univitelina. Olha, viu? Junto com a Prefeitura de Gramado, foi 2018, 19, 18. Eu Acho me, que não le- eu me lembro. lembro disso. É. Eu me lembro disso. E eu fiz um negócio lá que super funcionou e eu acho que daria bom e eu tô à disposição para ajudar. Mas também vamos. no Ó, próximo vai evento. ter, vai ter que sair esse café, né? Vai. Tem que sair. E uma coisa que tu falou que vai esse episódio no começo de julho, né? Isso. 13 de julho é a segunda edição da nossa confraria. Isso. E a confraria Verdade. começou a ideia quer dizer, quando a gente começou o empreender, eu falei desde o primeiro dia, né? Disse, pessoal, o Summit, ok, tudo, mas a gente tem que ter uma confraria. É. Tem que ter uma confraria, porque eu entendo que a gente precisa conversar, precisa abrir essa possibilidade das pessoas se conhecerem, porque o algoritmo, ele nos afastou, ele não nos juntou, ele nos afastou, porque a gente só fala com quem pensa como a gente. Exatamente. E a gente só conhece quem é da nossa bolha, né? É isso aí. E eu tinha muito essa ideia de a gente fazer uma confraria e que as pessoas de bolhas diferentes viessem. A gente fez a primeira edição, foi um sucesso absoluto, né? Pessoas que nunca tinham se falado, saíram de lá fazendo negócio, saíram de lá marcando café e tal. Até eu saí de lá com o negócio. Até tu, pra tu Até ver. eu saí de lá com o negócio. Que bom, né? É. Não, Não, foi impressionante, assim. É. foi maravilhoso. E uma coisa muito legal, Thaís, eu comentei com o Fernando no outro dia, que quando primeiro que a gente marcou para 7 horas, começou às 7 horas e eu saí lá, eram 11h30 da noite. Eu Então, quer queria dizer, a ter ido, conversa... eu não consegui. É. Foi um dia que não deu. Não Mas vai consegui, ter já agora, foi. 13 de julho, De julho. a Tô aí. segunda edição. A gente tinha uma ideia inicial de fazer a cada 2 meses, mas quando eu abri meu telefone, já tinham 5 mensagens de pessoas que não foram, dizendo, olha, meu amigo mandou uma mensagem dizendo que foi maravilhoso, mandou foto, mandou vídeo, quando é que é o próximo? E a partir dali, a galera pergunta, tá, quando é que vai ter? Então, 13 de julho agora, inclusive a gente está gravando isso aqui em junho, e hoje a gente tem que colocar o link no grupo que o pessoal está incomodando Todo mundo lá. quer saber já. Quer saber. Não, e então. assim, ó, eu saí de lá com negócio e não é negócio com cliente bom, que é cliente que tu faz a primeira reunião e ele já faz um pagamento. Ô! Eu fiz a reunião e 10 minutos depois já tinha pagamento Já na minha tava o Pix. conta. Tá bom, né? E agora essa semana tem a segunda reunião. Será que vai ter pagamento Olha, de novo? eu quero- Não, dizer não pra sei você. se vai ter. Mas agora a primeira foi online e teve pagamento. A segunda é presencial agora. Ah, esse pagamento tem dinheiro. Eu só né? quero Acontece. dizer o seguinte, a Mitiu começou com essas reuniões, eu tinha 10 amigas mães de gêmeos, aí botei num grupo, aí a gente começou a se encontrar, Aham. e assim, logo batemos 100 mães, e hoje a gente tem quase 50 mil mulheres, Nossa. mães, pais, tias, vós, enfim, É dentro. impressionante. Né? Então assim, Que se legal. preparem, porque a coisa vai Que exponencializar em maravilha. breve. Tá chegando no finalzinho, né? Tá, infelizmente. Infelizmente. Só que antes da gente terminar, a gente sempre pede uma dica. Quer dizer, 3 que pode ser uma. Uma dica de um livro, Tá. ou de um filme, ou de uma série que tu viu, que tu tá vendo, que tu... Né? Pode ser as 3, pode ser uma só. Eu acho que eu vou pegar 2 dicas de livro. Tá, Tá. pode ser? Um deles é o Desistir. Tá, Eu vou boa. ficar devendo, assim, nomes, porque eu sou um terror, mas se botar Desistir é fácil, Tá. vai vir, vai achar. O link vai estar na descrição. Vai estar na descrição. E o Essencialismo, que eu acho que é um outro livro super importante, principalmente porque ele também fala sobre, ele tem uma outra perspectiva, não é diferente, mas ele traz sobre uma outra perspectiva a questão das escolhas que nós fazemos, né? E dentro de um negócio, seja dentro de um negócio onde a gente já está empreendendo depois dos 40, ou seja, tu que quer empreender a partir dos Sim. 40, vai te fazer, vai ser importante tu entender o que precisa estar na tua vida e na tua agenda e o que tu vai precisar deixar de lado, né? Então, assim, eu vejo que são 2 livros, assim, fantásticos. E assim, ai, Thaís, pois é, eu não costumo ler livro, eu não tenho tempo. Cara, vai lá,
ChatGPT, Cloud, bota livro essencialismo, me traz um resumo profundo, Boa. não sei o quê, e tu sai agora mesmo, que tu tá ouvindo, terminou o podcast, tu Isso, abre boa. e tu já tem o caminho e tu já tem uma boa ideia pra tu comprar o livro depois e te aprofundar. É isso. Então, assim, Baita hoje dica. não tem desculpa, Baita né, dica. gente? Inteligência Não tem artificial desculpa. serve para isso. É sobre isso. É sobre isso. Fernando, valeu? Valeu demais. Thaís, obrigado. Demais. Assim que agradeço. desligarem as câmeras, eu quero a ideia. Tá É bom. isso aí. E obrigado por ter aceito o nosso convite para vir Imagina, hoje prazer, e gente. também para participar do Summit. Foi incrível ouvir vocês lá. Olha, eu quero só dizer pra vocês que vocês tocaram profundamente a minha vida, tendo bom. me trazido pra esse palco, assim, pra mim foi uma honra poder subir com vocês, subir nesse palco tão importante de Porto Alegre também, eu acho que o lugar que vocês escolheram, poder contar a minha trajetória e aqui também hoje poder impactar, tocar algumas pessoas que estão com algumas dúvidas ou enfim, né, que já estão, mas que sentem que as dúvidas não são as únicas que têm as dúvidas e que as coisas fazem parte e que a evolução é sobre isso e a gente tá aí para poder conduzir, né, aquilo que for necessário. Muito bom. Valeu. Valeu.